O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes farão mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Saudações, começo assim nesta homilia, não havia visto pela máscara o diácono Robson aqui com sua família. Sejam bem-vindos, é uma grande alegria tê-lo aqui, irmão, e pertencente também ao clero da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Celebramos hoje a festa de Marcos. Embora Marcos seja o segundo dos evangelhos, na ordem tal qual foi colocada nas Escrituras, é ele o inventor desse gênero literário. É o primeiro quem arrisca-se a elaborar e a adaptar de um modo muito pessoal, muito didático e muito fácil de compreender aquilo que tinha sido a grande revolução, o evento Jesus Cristo. Aquele a respeito do qual diz João no final do seu evangelho: não haveria livros suficientes na terra para reunir os sinais e os prodígios que o Senhor Jesus realizou. Eu, João, escrevo este evangelho na tentativa de colocar alguns sinais a fim de que creiam em Jesus Cristo e tenham assim vida em seu nome. O primeiro a fazer esse esforço de elaborar, de recolher e de descrever o que significou este acontecimento que muda o mundo de cabeça para baixo, Jesus Cristo, foi o evangelista Marcos. É nele que nós vemos com simplicidade, com singeleza e com vivacidade um Cristo que é diferente do evangelho de João. O Cristo no evangelho de João fala muito, tem longos discursos. O Cristo do evangelho de Marcos toca, encontra, tem sensibilidade com uma mãe que vê o cortejo do seu único filho. É o Cristo que entra na casa da menina e diz aos que choram: não se desespere, Talitá cum, menina, levanta, desperta do seu sono. Portanto, no Evangelho de Marcos nós vemos simplicidade, clareza e a vicissitude de um toque que é capaz de salvar. O Cristo dá-se a conhecer no Evangelho de Marcos pela maneira com a qual age, dando a conhecer a proximidade do reino de Deus. Marcos é o evangelista que é chamado na primeira leitura que escutamos pelo apóstolo Pedro de meu filho. A tradição assim nos ensina que aquilo que Marcos enuncia no seu evangelho, muito provavelmente é fruto daquilo que escutou de Pedro. O próprio Marcos, muito possivelmente, não conviveu com Jesus, mas conviveu com o apóstolo Pedro. Pedro, que o chama de meu filho. Mas a história da igreja também tem as suas controvérsias e os seus desencontros. Se Pedro chama Marcos de meu filho, o apóstolo Paulo, com o gênero colérico que lhe é próprio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quase que chama Marcos de moleque. Acontece que numa das viagens que o apóstolo Paulo estava fazendo, passando pela região da Panfilha, Marcos, por algum motivo que nós não sabemos qual, não quis viajar com o apóstolo Paulo, dá em debandada, como é próprio da juventude, vai em outra direção. E assim está narrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que o apóstolo Paulo tem uma ferrenha briga com Barnabé.
dizendo: se este moleque for, eu não vou. Diz o evangelista Lucas nos Atos dos Apóstolos que a discussão se acirra de tal modo que Paulo... É este o risco, não só da juventude, mas também de todos nós, de nós sermos inconstantes. Inconstantes. É a inconstância com relação às nossas paixões, às nossas aversões, aos nossos apegos, que nos leva a estar como barcos que singram de um lado para o outro, não raro sem saber o rumo. Assim abre a peça Hamlet, Shakespeare dizendo à sua mãe, já desconfiado de que havia algo de podre no reino da Dinamarca. Inconstância, inconstância, teu nome é mulher. Referindo-se ao fato de que desconfiava que a sua mãe, em nome dos próprios sentimentos e do amor que nutria pelo seu tio, teria assassinado o próprio pai. Temos que tomar cuidado com as inconstâncias, deixando-nos levar ao dissabor das nossas paixões, das nossas aversões, dos nossos apegos, dos nossos caprichos. Nós estamos divididos. É isso que diz o apóstolo Paulo na segunda leitura que nós escutamos. Sede sóbrios e vigilantes. Este é o grande chamado da Páscoa. Sobriedade, vigilância, lucidez. Não raro nós estamos inconstantes como o jovem Marcos. Não raro nós estamos ensombrecidos pelas nossas ganâncias, pelas nossas raivas, pelas nossas ignorâncias, e assim vamos virando para lá e para cá, e julgamos inclusive pessoas a partir da nossa inconstância. Não, este serve, este não. Este é conforme o meu capricho, este não. Não raro nós, por conta das nossas inconstâncias, somos incapazes de enxergar uns aos outros como de fato somos. Recordemos-nos, essa também é um refrão, este é um refrão constante no Evangelho da ressurreição. Se diz que Cristo aparece e manifesta aos seus discípulos, mas eles estão tão entusiasmados, ou estão com tanto medo, que são incapazes de perceber. Temos que ter, repito sempre, à luz da sabedoria oriental, a nossa mente e o nosso coração como águas tranquilas, para refletir as coisas tal e qual elas são. Se não somos sóbrios, se não somos vigilantes, ou seja, não estamos despertos, e a lucidez do ressuscitado não invade o nosso coração, nós vamos vendo as coisas e julgando as pessoas sempre com medidas erradas. Inclusive padecemos pelas nossas paixões. Citando mais uma vez a peça Hamlet, naquilo que Ofélia escuta do seu pai. Toma cuidado. Quando o ardor visita a alma, o coração costuma emprestar juramentos à língua. É assim, não é? Quando estamos entusiasmados, deslumbrados, encantados com aquilo que passa, com aquilo que suscita o nosso desejo e por isso mesmo nos castiga, a gente jura, promete, diz que vai, vende, compra, parcela e depois somos virados do avesso pelas nossas inconstâncias. E diz o apóstolo Paulo, é justamente por conta dessa inconstância, o apóstolo Pedro, justamente por conta dessa inconstância, a que somos chamados a combater com lucidez e com sobriedade, que o diabo pode nos tentar. Ele diz, o diabo fica como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Pensemos sim no diabo como esta entidade que desde o princípio quer nos afastar do amor de Deus. Mas pensemos também na etimologia da palavra diabo no grego, diabolos, divisão. Quando nós nos deixamos levar pelas inconstâncias, pelas paixões e não somos sóbrios, nós estamos sempre divididos. E quem está dividido de si mesmo termina dividindo outros corações. E aí, quando estamos divididos, estamos pela metade. E como diz Fernando Pessoa, é preciso saber o privilégio de sermos sós, porque senão nós somos sempre metades e quando somos metades a gente não vai se amar direito. Divididos nas nossas metades e nas nossas carências, não faremos a experiência do amor inteiro. É sobre o amor inteiro, o amor que é um e o amor que é constante, que nós cantávamos no Salmo. Prestemos atenção neste itinerário. Vemos o apóstolo Paulo repreendendo João Marcos pela sua inconstância.
Vemos então que ele faz este movimento de abraçar e de encontrar-se com um amor que permanece para sempre. E que amor é esse? É o amor que nós cantávamos no Salmo. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O amor de Deus é o inverso do nosso. O nosso amor, envenenado pela paixão e pela vaidade, é inconstante, tem prazo de validade. A gente gosta enquanto nos satisfaz. Quando não nos satisfaz, a gente pede licença e vai embora. Mas o amor de Deus, não. E quem experimenta o amor de Deus, encontra-se com um amor constante, eterno, desde sempre para sempre. Um amor que é leal. Sempre na Escritura, estas duas palavras, quando referidas a Deus, conjugam juntos. O amor e a constância. A graça e a fidelidade. A misericórdia e a permanência, no hebraico o hesed, este amor, esta bondade que transborda do coração de Deus, e o emet, quer dizer, a fidelidade. Deus é fiel àquilo que prometeu e àquilo que jurou. E nós, como fez o evangelista São Marcos, devemos nos mergulhar nisso. Tendemos à inconstância, tendemos às paixões, aos caprichos, a sermos divididos. E temos que nos mergulhar, então, neste amor, que é desde sempre e para sempre, este amor que cantávamos no Salmo, que foi enunciado e escrito nos céus. Lembrando-nos aquilo que diz o apóstolo Tiago na sua carta, é do céu, do Pai das luzes, do qual não há sombra nem variação, que vem todo dom e toda dádiva perfeita, todo dom bom e toda dádiva perfeita é do céu. Nós temos que ter o nosso coração voltado para o alto. Eu sei que nós temos preocupações, que nós temos medos, que nós temos sentimentos dentro de nós que nos viram do avesso e que querem nos devorar, mas é preciso neste momento voltar o nosso coração para o alto, buscar aquilo que é do céu, buscar a constância do céu, o amor que é do céu, a firmeza que é do céu. E nisso estará para sempre a nossa alegria. E aqui termino dizendo, citando o conselho do livro do Eclesiastes, no seu capítulo 12, lembrando-nos de João Marcos, o jovem que se converte das suas inconstâncias porque experimentou um amor firme e constante enunciado nos céus. Assim se diz o livro do Eclesiastes, no capítulo 12. Jovem, na tua mocidade, lembra-te de Deus, para que, quando vierem os dias maus, não se perca nas suas amarguras. Peçamos nós nesta tarde, sabendo que somos seres de inconstância, de instabilidade, seres virados do avesso, seres pela metade, como diz Fernando Pessoa, a graça de nos encontrarmos com o amor de Deus, que é inteiro, o amor de Deus que é lucidez, o amor de Deus que é firme e que dá constância às nossas inconstâncias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Ele as nossas preces.